Por que a Rússia explodiria seus próprios gasodutos? Se não quisessem mais mandar gás, era só desligar, por que explodir? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na segunda-feira, dia 26 de setembro, um piloto dinamarquês alertou da presença de um fenômeno estranho no mar próximo à ilha dinamarquesa de Bornholm. Rapidamente, o pessoal de terra percebeu que isso estava acontecendo no ponto exato sobre o traçado do gasoduto Nord Stream 2. Entraram em contato com a operadora do gasoduto, que apontou que, de fato, estavam recebendo medições de queda acentuada da pressão no gasoduto. Portanto, tudo indicava ser um vazamento de grandes proporções no gasoduto em questão. Embora, num primeiro momento, tenha se pensado em um possível acidente, essa ideia foi rapidamente descartada quando, algumas horas depois, foram notados dois outros vazamentos similares próximos do primeiro, porém no traçado do gasoduto Nord Stream 1. Um caso poderia até ser um acidente. 3 claramente foi algo provocado, uma sabotagem. Pior, alguns dias depois, identificou-se um quarto ponto de vazamento também. Como que isso foi feito? Bem, sismólogos noruegueses indicaram que houve um abalo de magnitude 2.3 de formato compatível com a explosão de TNT no momento que se verificaram os vazamentos, ou seja, alguém colocou uma bomba e explodiu os gasodutos. É importante notar que algumas alternativas já foram descartadas. Por exemplo, um submarino na região disparar um torpedo contra o gasoduto, isso seria identificado pelos mecanismos de alerta da região. Existem, no momento, 3 possíveis formas de se fazer essa explosão. A primeira opção seria um mergulhador que desceria e colocaria manualmente os explosivos no duto. A profundidade ali é de cerca de 70 metros, então está dentro do limite de mergulho técnico. A segunda opção seria um ROV, ou drone submarino, comandado, que deixaria os explosivos no local. E a terceira opção seria um PIG, Pipeline Inspection Gauge, um instrumento que é usado para análises de gasodutos. Esse tipo de instrumento é colocado numa ponta de um gasoduto e impulsionado pela pressão do gás, percorrendo o gasoduto e coletando informações ao longo do caminho. Geralmente ele chega do outro lado do gasoduto totalmente sujo. Daí o nome PIG pegou não apenas pelas iniciais, mas porque parece um porquinho mesmo. O fato é que, com a explosão, qualquer que tenha sido o tipo, os gasodutos foram muito danificados. Se fala em trechos de 100 metros destruídos. Provavelmente viraram sucata. Quando a pressão do gás cair o suficiente, o que deve acontecer em torno de uma semana, a água do mar vai entrar no gasoduto e comprometer a integridade estrutural do mesmo. A água do mar é muito corrosiva por causa do sal. A parte externa do gasoduto ela é preparada para se defender disso. A parte interna não. O custo de se reparar isso seria praticamente o mesmo de fazer um novo gasoduto. Ou seja, virou lixo. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2 são gasodutos submarinos enormes que ligam a Rússia à Alemanha. O Nord Stream 1 foi construído no final da década de 90 a um custo de 11 bilhões de dólares, custo esse dividido entre Alemanha e Rússia, que criaram subsidiárias para operar o gasoduto. Até o início deste ano de 2022, o Nord Stream 1 era responsável por boa parte da venda de gás russo para a Europa. O negócio estava indo tão bem que decidiram fazer um novo gasoduto, o Nord Stream 2, que ficou totalmente pronto em novembro de 2021, mas nunca chegou a ser ligado, justamente devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Embora nunca tenha sido usado, o Nord Stream 2 já havia passado por todos os testes para entrar em operação. Isso significa, inclusive, ser pressurizado com gás no nível operacional. Pelo mesmo motivo da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Putin começou a usar o gasoduto Nord Stream 1 como chantagem nessa guerra, negando-se a vender gás em contratos que já estavam assinados, de forma antiética. Primeiro com exigências burocráticas, mas em algum ponto de junho chegou a desligar o gasoduto Nord Stream 1 totalmente para manutenção e se recusou a ligar novamente, alegando falta de uma turbina que estaria em reparos no Canadá. Em última análise, a Rússia queria que a Alemanha quebrasse as sanções impostas à Rússia para voltar o fornecimento de gás. Como a Alemanha não cedeu à chantagem, no final de agosto, a Rússia alegou que havia um vazamento de óleo e desligou totalmente o transporte de gás.
Portanto, ambos os gasodutos estavam prontos para serem usados, porém já não estavam fornecendo nenhum gás à Europa e não havia nenhuma previsão de voltarem a funcionar. A situação da Europa nesse inverno que está vindo aí é menos preocupante do que muitos apoiadores da Rússia querem fazer crer. Sim, o preço do gás e da energia elétrica tiveram um aumento significativo, mas a chance de faltar gás ou eletricidade é mínima. A maior parte da demanda já foi redirecionada para gás natural liquefeito e toda a reserva de gás já está cheia para o inverno. Explicamos isso no vídeo. Os erros da Europa na área de energia são grandes, mas nem tanto para ajudar a Rússia. Então, essa explosão dos gasodutos não muda nada em termos de economia europeia e nem no panorama da guerra. Tudo que a Rússia poderia fazer para não entregar gás para a Europa, ela já tinha feito antes. Então, quem teria feito a sabotagem? Antes de mais nada, deve ser algum país com capacidade de fazer isso. Bom, mergulhadores e ROV, praticamente qualquer país pode fazer isso, mas seria necessário um navio nas proximidades para ambos os casos. Foram avistados alguns navios russos na região, o que poderia indicar exatamente isso. Mas a verdade é que aquela região do Mar Báltico é muito congestionada. Navios de outros países também passam com frequência por ali. Para fazer uma operação como o PIG, apenas o operador do início do gasoduto poderia fazer isso, ou seja, a Rússia. Mas seria muito difícil fazer isso sem controlar o outro lado do gasoduto. O gasoduto ele é direcional. Apenas a Rússia, com a ajuda de alguém na subsidiária alemã, poderia fazer isso. A investigação deve estar acontecendo agora. Imagens de satélite, avaliação de posições de navio. Certamente em algum tempo saberemos quem foi o culpado. Mas antes disso, podemos nos perguntar: quem teria interesse em fazer isso e qual seria o interesse? Os gasodutos já não estavam sendo usados. Existem várias teorias sobre quem e com que motivo. Uma delas diz que teria sido os Estados Unidos, ou a OTAN, para impedir que a Alemanha ceda à Rússia, levantando sanções durante o inverno e voltando a comprar gás russo. Circula um vídeo do Biden dizendo lá atrás que os Estados Unidos interromperiam os gasodutos da Rússia. Lógico, o Biden não estava falando de destruir os gasodutos com bombas, ele não precisa disso, e já há resolução suficiente na Europa para nunca mais fazer negócios com a Rússia. Mas essa é a explicação e o vídeo preferido do pessoal da propaganda russa, os Russettes. Uma outra alternativa, um pouco mais razoável, diz que foi também os Estados Unidos e a OTAN, mas buscando um pretexto para declarar guerra contra a Rússia. Os pontos atingidos dos gasodutos ficam nas águas territoriais da Dinamarca. Se a Rússia atacou ali, isso significa um ataque ao território dinamarquês, que é um membro da OTAN. Bastaria fazer isso, culpar a Rússia e pronto. Já se pode declarar guerra e acionar o artigo 5º da OTAN. Existem algumas pessoas que dizem que foi a própria Ucrânia, querendo garantir que todo o gás russo para a Europa passasse pelo território ucraniano e assim ganhando mais dinheiro. Isso não faz sentido algum, até porque a Rússia também já interrompeu a passagem de gás por esses gasodutos da Ucrânia, então não faria sentido. Outros dizem que pode ter sido isso, também feito pela Ucrânia, para garantir que a opção de fazer as pazes com a Rússia não é uma opção no inverno. Ambas as possibilidades são extremamente remotas. A Ucrânia é quem mais teria a perder desagradando os europeus nessa guerra. Não faria sentido. No final das contas, só pode ter sido a Rússia mesmo. Eles têm os meios, seja com o PIG, seja com ROVs ou mergulhadores, eles são quem está mais acuado nessa guerra, perdendo uma guerra e com extrema fragilidade interna, mas ainda resta uma dúvida. Por que a Rússia destruiria o seu próprio gasoduto que custou tão caro? Mesmo que no momento não esteja sendo usado, pode ser que no futuro voltasse a ser. Bem, existem de fato 4 motivos muito fortes para a Rússia fazer isso. O primeiro é devido às relações contratuais. Existe um contrato entre a Rússia e a Alemanha para o fornecimento de gás. Se a Rússia simplesmente interrompe o fornecimento, isso gera multas e quebras contratuais que podem ser muito significativas. É importante lembrar que existem grandes reservas monetárias russas sendo mantidas no Ocidente que podem ser tomadas justamente para pagar esse tipo de indenização. Até aqui, a Rússia vinha alegando desculpas. A turbina com defeito no Canadá, o vazamento de óleo, mas em algum momento esses fatores externos mostrariam claramente que não há interesse russo em retomar o fluxo de gás. E daí a Alemanha poderia alegar quebra de contrato.
O segundo motivo é um alerta para a Noruega. Poucos dias antes disso foi inaugurado um gasoduto entre a Noruega e a Polônia, passando mais ou menos pela mesma região. Isso é uma ameaça nem um pouco velada do Putin. Eu posso destruir gasodutos nessa região. Vocês construírem gasodutos para competir com o meu gás, isso será um problema. O novo gasoduto entre a Polônia e a Noruega vai ajudar a resolver a crise de energia na Europa. E já existem vários outros projetos de gasoduto também em andamento. De fato, o Putin pode até fazer isso, destruir o gasoduto, e dizer que não foi ele, que foi a mesma pessoa que fez com o Nord Stream. Olha, eu fui vítima também desse maníaco que sai destruindo gasodutos na região. Isso é a cara do Putin. O terceiro motivo é como uma queima de barcos do Hernán Cortés. O Hernán Cortés era um explorador espanhol que chegou na América, mas com muita briga com os próprios marinheiros, e muitos marinheiros queriam voltar para a Europa, não queriam ficar na América. O que o Cortés fez? Ele queimou os barcos todos. Agora pronto, agora a gente está aqui na América, não tem mais como voltar para a Europa porque não tem barco. O que isso quer dizer? A Rússia está em tumulto com as derrotas para a Ucrânia e a mobilização forçada está tornando a situação lá muito difícil para o Putin. Muita gente na própria Rússia estava acostumada com dinheiro fácil vindo do gás da Europa, portanto, muita gente na Rússia adoraria tirar Putin do poder, acabar com essa guerra, só para poder religar aquela maquininha de fazer dinheiro, quer dizer, o gasoduto. Com essa ação, o Putin tira o motivo dessas pessoas. É lógico, nada impede que, uma vez que a Rússia saia da Ucrânia, pague todas as reparações de guerra, no futuro alguém volte a aceitar fazer negócios com a Rússia. Mas agora não vai ser mais algo tão simples e rápido. No mínimo, vai ter que se construir um novo gasoduto do zero. Vai se levar muitos anos. Mas o quarto motivo é o que me parece mais claro. Putin está no desespero. Ele sabe que vai perder na Ucrânia. Sabe que a nova leva de recrutas pode até ajudar alguma coisa, mas vai ser impossível mudar de forma significativa a situação. E, se ele usar qualquer força maior, por exemplo, um ataque nuclear, a OTAN vai acabar intervindo nessa guerra. Mas mesmo que ele não use armas nucleares, a OTAN já percebeu que o exército russo basicamente deixou de existir. Basta arrumar um pretexto qualquer para entrar nessa guerra, invadir a Rússia e pronto, isso resolveria o problema do gás na Europa em 2 semanas. A OTAN e os Estados Unidos, dado o que a gente sabe sobre a situação da tropa russa nesse momento, certamente conseguiria invadir a Rússia em 2 semanas, rapidamente tomaria o Kremlin. E a partir daí é só religar o gasoduto. Seria a forma mais rápida de resolver o problema do gás na Europa. Bota as tropas da OTAN, conquista a Rússia, divide ela em 4 pedaços, igual fizeram com a Alemanha no final da Segunda Grande Guerra, e pronto, problema da energia europeia resolvido. Esse é o verdadeiro pesadelo do Putin. Ele explodiu os gasodutos para tirar esse incentivo econômico, pelo menos o incentivo econômico, de uma invasão da OTAN à Rússia. Infelizmente será em vão. Está claro para todos que o culpado foi mesmo a Rússia, e os objetivos todos derivam do desespero de estar perdendo a guerra. Só resta a Putin ameaças vãs, discursos acalorados e atitudes tresloucadas. Isso não vai durar muito. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!